Vamos prosseguir aqui com falar sobre recursos no STF. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal já rejeitou, por maioria, o recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a condenação por propaganda eleitoral irregular nas eleições de 2022. O pedido foi apresentado em novembro de 2023, foi analisado no plenário virtual na última sexta-feira. O relator, que é o ministro Flávio Dino, votou contra o recurso, sendo acompanhado por outros 3 ministros. A análise deve continuar na sexta-feira com o voto do ministro Luiz Fux ainda pendente. Para a gente relembrar aqui o que aconteceu, no ano de 2023, o TSE aplicou uma multa de R$40 mil a Bolsonaro e a sua coligação. Por quê? Porque na ocasião foram veiculadas propagandas negativas contra Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão foi unânime entre os ministros da Corte Eleitoral. Ricardo Rousseff. Então, durante uma campanha, um candidato falou mal do outro. Foi considerado aí, então, um crime eleitoral, recebendo até uma punição. Quer dizer, então, que vamos ficar atentos, que já se criou uma jurisprudência, hein? Qualquer candidato que tiver boquinha suja aí e falar mal do outro também tem que ser punido. A justiça tem que ser igual para todos, pelo que eu estou entendendo. E me parece que o ministro Fux está querendo abrir uma certa divergência para tentar criar uma questão de que não é uma decisão já formatada, que vem sob pré-realizada já, né? Que tem que ter discussão, que tem que ter debate, afinal de contas, são cada juiz uma sentença. É difícil quando todos decidem unanimemente, fica difícil para a defesa dessa maneira, né? Fica difícil, Capês. E também não teve muita surpresa, tendo em consideração o último voto que foi do Dino e os ministros que votaram anteriormente. A surpresa de 0 pessoas é essa, vamos assim dizer, não acatar o recurso da defesa de Jair Bolsonaro, porque na época do processo eleitoral divulgava algumas informações, dentre essas informações que o presidente Lula era amigo de Nicolás Maduro. Informação que a mim não entendo como sendo mentirosa, como não sendo verdadeira, tendo em vista diversos vídeos e encontros entre o presidente do Brasil e o presidente da Venezuela. Mas, enfim, a Justiça Eleitoral entendeu dessa maneira. Nós não acreditávamos, nós que acompanhamos o dia a dia do Judiciário, que seria de maneira diferente. Tem um voto que deve ser um voto divergente, o voto do ministro Fux, que ainda vai acontecer. E o ministro Fux, vale aqui abrir aspas, tem sido voto divergente em outras questões, tem falado, ainda bem que tem falado e que tem sido um voto divergente, mais, na minha opinião, mais cauteloso, mais observando realmente o momento que o país está vivendo. Professor Túlio Nassa. Olha, Capês, nada além do que a gente já esperava, né? Veja, o TSE analisa os fatos e dá a dosimetria, a proporcionalidade da condenação. Eu concordo com o Rhodes, eu acho que falar que o Lula é amigo do Maduro não deveria levar a esse tipo de punição. Mas me parece que existe um hardball, né, como dizem os americanos, um jogo duro ali no Tribunal Superior Eleitoral contra os recursos, as petições do governo, do então governo Bolsonaro e da então candidatura Bolsonaro. Então, quando isso vai para o Supremo Tribunal Federal, ele analisa questões jurídicas, questões de direito e dificilmente vai revolver aos fatos, né? Eu acho que as cenas do próximo capítulo aí já estão pré-marcadas. Pode ser que o Fux divirja, mas nada de novo vai acontecer, Capês. Ana Beatriz Hirsch. Eu acho que a questão aqui não é nem a decisão que foi tomada, mas que essa decisão seja aplicada da mesma forma para eventuais novos casos que surjam em circunstâncias parecidas. Porque no final do dia, o Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral, eles precisam julgar. As demandas chegam até eles e eles precisam promover julgamentos. Goste nós ou não das decisões que eles tomam. Mas aqui, o que eu peço é que sejam casos semelhantes analisados da mesma forma, porque senão cria-se um ambiente de ainda maior insegurança jurídica e de maior desconfiança com o nosso Poder Judiciário, que é a última coisa que a gente precisa no Brasil nesse momento. Muito bem.